Sou a doutora Rosana Richman, médica infectologista, coordeno a infectologia do Grupo Santa Joana, sou também infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e sou diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ou seja, eu estou ligada ao assunto que nós vamos conversar hoje, tanto de um lado a parte das vacinas e do outro lado a parte das gestantes. Exatamente por atuar em hospitais, maternidade, a gente acaba tendo bastante experiência na combinação desses dois assuntos. E a importância desse tema, quando a gente fala em pandemia de Covid, é enorme, é imensa, exatamente porque sabemos de antemão que as vacinas nunca são testadas nas gestantes logo de cara, né? Os primeiros grupos, quando você faz qualquer clinical trial com uma nova vacina, normalmente estes grupos, né, e é fácil a gente entender por que não passaria em nenhum comitê de ética, eles acabam ficando de fora. Então, a informação sobre, no caso das gestantes, tanto tratamentos novos, drogas novas, manejos novos, quanto vacinas novas, sempre fica no segundo plano, sempre acabam vindo as informações depois. E isso acaba gerando uma certa insegurança, porque, lógico, a pandemia não escolhe quem o Covid, né, o coronavírus não escolhe quem ele vai infectar ou não, ele vai infectar inclusive as gestantes, e a gente tem menos informação científica em termos da condução do caso. Daí a grande importância desse tema, e é isso que eu pretendo fazer com vocês nos próximos minutos. Então, abordagem em vacinas, aqui a gente já começa falando da agenda que eu pretendo discutir com vocês. Então, a primeira pergunta, a gestante precisa de vacina? Pelo jeito, vocês já perceberam que a resposta é que sim. A gestante tem uma doença mais grave? A resposta também é que sim. Da teoria à prática, os dados de vacinação em gestante, afinal, né, o que nós temos de dados, o que a gente conhece de eventos adversos nessa população específica até esse momento. Então, para discutir isso, a gente sempre começa tentando ver o básico e entender como atua esse vírus. Então, aqui é uma fotografia do vírus, vocês estão vendo uma fotografia até que bonita, o vírus, né, na lâmina ele é bonito, não na infecção na gente, mas na lâmina ele é bonito, e ele tem essas coroas todas aqui, por isso que ele é chamado do coronavírus. E, como a gente bem entendeu nesse período todo, essa proteína spike, que é a tal da espícula viral, é quem consegue encaixar como chave e fechadura no receptor das nossas células para poder entrar, replicar e fazer toda aquela cascata inflamatória que a gente já conhece. E onde nós temos o receptor ACE, o receptor para este vírus? Em tudo. A gente, no início, achava que era mais na árvore respiratória, daí a gente começou a entender que não, tinha no coração, no cérebro, nos rins e, inclusive, na placenta. Então, daí vem de novo a importância dessa doença para nós, quando a gente fala em obstetrícia e gestante, porque existe sim receptores desse vírus na placenta e com isso a gente sabe que de um lado toda a cascata inflamatória da doença e de outro lado a ação direta do vírus, a gente pode ter tanto óbito fetal, não é felizmente muito frequente, mas nós tivemos uma experiência razoável lá no Grupo Santa Joana, com óbito fetal relacionado à Covid-19, e também o risco de transmissão vertical, ou seja, da Covid de transmissão Covid congênita. O nosso número, e todo recém-nascido que nasceu no Grupo Santa Joana nesse período pandêmico, cuja mãe tinha tido Covid recente, foi testado com PCR nas primeiras 24 horas e a gente repetiu o PCR específico para a Covid-19 com 48 horas. E desse pool total, e não foram poucas pacientes, passaram por nós mais de 800 gestantes nessa situação, nós tivemos, em termos de infecção congênita, ou seja, transmissão vertical da Covid-19, em 2 a 4% dos recém-nascidos. E a boa notícia é que a maioria desses recém-nascidos, do ponto de vista clínico, um quadro bastante leve, praticamente assintomático, mas, claro, eles foram vigiados o tempo todo, ficaram na nossa terapia intensiva e assim foi a nossa experiência. Então, só para a gente dar uma visão geral da Covid nessa situação.
Então, as perguntas pertinentes, quando a gente fala em termos de gestação, as gestantes apresentam maior risco de se infectar? Então, se eu comparo um grupo de gestantes de uma certa idade com um grupo de não gestantes, mulheres não gestantes da mesma idade, o risco da gestante se infectar é maior? A resposta é não. O risco dela se infectar é igual à não gestante. Mas daí vem a segunda pergunta. As gestantes hipoérperas, aquela puerpério inicial, apresentam maior risco de evoluir com doença grave? E a resposta é que sim. Por isso a nossa preocupação grande em relação à gestante e tudo que a gente souber fazer em termos de prevenção. Então, as gestantes têm um risco muito maior de hospitalização quando a gente compara com a não gestante, um risco maior de ventilação mecânica, um risco maior de terapia intensiva e também um risco maior de morte. Então, a grande preocupação com esse grupo específico não é relacionado ao maior risco de se contaminar, mas sim o maior risco de evoluir para as formas mais graves da doença. Quando a gente vai ver os dados no Brasil, a gente viu que o Brasil foi um país que teve um número elevado de óbitos relacionados a gestantes, o que não foi o caso do Grupo Santa Joana, nesse ano e meio de pandemia, com esse número muito alto de pacientes graves que nós tivemos no nosso grupo. Nós tivemos, infelizmente, 2 óbitos, mas quando a gente compara com a casuística brasileira, é extremamente baixo esse número. Então, gestante é um grupo de risco, o manejo da gestante é complicado, exatamente por o que eu falei, as novas drogas, os anticorpos monoclonais, os novos antivirais, não tem teste na gestante, então a gente não tem tanta segurança de usar, a gente tem a plausibilidade biológica, mas não a experiência clínica, cada um foi adquirindo. Eu pus essa foto aqui de um paciente pronado, só para a gente pensar o quão complicado é você pronar uma paciente gestante, né? E tem mais gente envolvida, né? Nós temos o recém-nascido envolvido, então toda essa dificuldade que a gente tem com as drogas, com o manejo, é por causa do recém-nascido. Então, não é nada infrequente. No começo a gente fez mais, depois a gente aprendeu a lidar melhor com a doença, mas não era nada infrequente a gente indicar a interrupção da gestação, ou seja, gerando um prematurinho, muito mais para poder cuidar e dar assistência para a gestante que a gente desejava. Então, prematuridade, sem dúvida, é um dos efeitos adversos da Covid. E daí eu pergunto para vocês, se a gestante ela apresenta o mesmo quadro clínico. Praticamente sim, né? As gestantes aqui no Brasil, a gente teve um quadro semelhante em termos clínicos, e a maioria dos óbitos de Covid-19 em gestantes ocorreram no final da gestação. Essa informação é muito importante. Por quê? Eu preciso ter a gestante vacinada e totalmente vacinada a hora que ela está no 3º trimestre. Por isso que eu já adianto para vocês que, para nós, a vacina está indicada no 1º, no 2º ou no 3º trimestre de gestação, porque ela pode ter a Covid-19 em qualquer fase da gestação e ela pode evoluir para uma forma grave. No início, ela pode evoluir para um abortamento espontâneo, no meio da gestação, ela pode evoluir para um óbito fetal, e mais no final da gestação ela pode evoluir para quadros, formas graves e morte. Então, lembrar que é fundamental a vacinação em qualquer etapa da gestação. Os fatores de risco para a gestante ter um quadro mais grave, além da gestação por si só, não é muito diferente do que a gente vê dos outros quadros. Obesidade, para mim, é o principal fator de risco, e a gente acaba vendo isso também nos pacientes adultos. A hipertensão, o diabetes pré-existente, uma idade mais velha em termos de gestação, o CDC fala acima de 35 anos, então tudo isso entra como um fator de risco. Quando a gente vai pensar, bom, mas será que são só gestantes com comorbidades que podem apresentar uma doença mais grave? Ou seja, se eu tiver uma gestante que não é hipertensa, não é obesa, não é diabética, será que eu preciso também vaciná-la? E a resposta vem aqui nos dados nacionais. Então, quando a gente vê os casos de SRAG, de síndrome respiratória aguda grave no nosso país, vocês vão ver que a maioria das gestantes que evoluíram com SRAG não tinham comorbidade. Então, 57% não tinha nenhuma comorbidade em 2020 e 2021 a mesma coisa. Então, isso leva para nós a conclusão de que a vacinação da gestante tem que ser universal e não seletamente para um grupo específico de gestantes que apresentem comorbidades. E daí a gente vai direto para as vacinas. Então, nós temos, esse é o nosso cardápio no nosso país, nós temos
hoje 4 vacinas licenciadas para o uso no nosso país, e destas vacinas, a pergunta é: qual seria a vacina mais segura ou qual seria a vacina mais efetiva na gestante? E daí a gente coloca isso aqui falando que, em teoria, todas as vacinas que nós temos hoje disponíveis para a Covid-19 são consideradas inativas e seguras. Então, com esta informação, eu posso e devo fazer essa vacina para um paciente oncológico, para um paciente soropositivo do HIV, mesmo que ele tenha alguma imunodeficiência, eu não tenho limite, eu não tenho nenhuma preocupação em termos de segurança. Lógico, a preocupação nesses casos é em termos de resposta à vacina, porque por ele ser imunodeprimido, ele acaba respondendo pior. A gestante, o resultado, a ideia seria a mesma. Daí vocês estão pensando, puxa, mas nós estamos falando de vacinas de novas plataformas, novas tecnologias, nós podemos usar tranquilamente? Se vocês me perguntassem isso, sei lá, no fim de 2020, quando a gente estava vendo as vacinas sendo lançadas, eu não teria tanta segurança para afirmar como eu tenho hoje, que a vacina mais utilizada no mundo inteiro, em termos de gestantes, e não é pouca gestante que tomou a vacina, são as vacinas de RNA mensageiro, que é basicamente Pfizer e Moderna, a Moderna ainda não tem no Brasil, e seriam as vacinas que hoje eu julgo que são as vacinas mais indicadas para esse grupo específico, tanto pela boa resposta em relação à vacina, quanto em relação à experiência e segurança, seja para a gestante, seja para o feto, seja para o recém-nascido. Então, vamos ver o que nós temos. Então, nessa corrida toda das vacinas que teve, e vocês sabem que nunca, em tão pouco tempo, se produziu tantas vacinas, mas também nunca se investiu tanto dinheiro em novas vacinas, e isso está abrindo uma porta enorme para outras doenças, que não só a Covid. Então, hoje a gente já está falando em vacina para vírus sincicial respiratório, vacina para citomegalovírus, que pode ser muito interessante na gestação. CMV congênito, a gente sabe que sim, é um problema grave. Então, essa corrida das vacinas foi muito saudável nesse sentido. E nós temos hoje, então, as vacinas inativadas, onde a Coronavac é a mais importante. Sabemos que ela tem uma resposta imune pior, ela tem uma resposta menor do ponto de vista de indução de produção de anticorpos, e com isso, os estudos estão mostrando que a proteção dela também é mais curta. Então, essa quantidade de anticorpos específicos neutralizantes cai mais cedo, e com isso a gente acaba necessitando muitas vezes de dose de reforço. Então, quem está me ouvindo, que tem uma gestante que tomou 2 doses de Coronavac, seguramente vai precisar de uma dose de reforço se ela tiver gestante. Nós temos falado 6 meses depois da segunda dose, que é o dado que nós temos neste momento. As vacinas genéticas, que eu já falei para vocês, que é a vacina de RNA mensageiro, e a que mais a gente usou no mundo inteiro, Pfizer, Moderna. As vacinas de vetor viral não replicantes, são vacinas também seguras, mas por questões de risco pequeno, mas real, e nós tivemos um caso de óbito no nosso país, uma gestante, lamentavelmente, no Rio de Janeiro, e ela havia tomado uma vacina de vetor viral e teve a trombose trombocitopênica, né, a síndrome da trombose trombocitopênica, que é um evento grave, porém um evento raro, mas com isso o Brasil optou por não continuar, descontinuar a vacina de vetor viral. E as vacinas proteicas, que ainda não tem no Brasil, mas seguramente é um futuro muito promissor também. Então, já sabemos o que a gente já sabe sobre as vacinas na gestante e na puérpera. Então, como eu já falei, a vacina de RNA mensageiro é a vacina de maior experiência na vida real, e até agora existem dois sistemas extremamente atuantes nos Estados Unidos em termos de vigilância, o V-Safe e o VAERS, e eles seguem pós a introdução de uma vacina em termos de evento adverso. So far, so good, né? Ou seja, nós não estamos vendo evento adverso nem para a gestante, nem para o feto, nem para o recém-nascido. Outra informação importante é que as gestantes produzem anticorpos protetores similar às mulheres não gestantes. Então, isso também é importante. A resposta imune de uma gestante não é pior do que uma resposta imune de uma mulher não gestante. A outra informação que nós já sabemos é que as gestantes vacinadas, elas têm a presença de anticorpos no cordão umbilical. Tem uma publicação relativamente recente aqui,
do Journal of Obstetrics and Gynecology, e eles estudaram 36 recém-nascidos, mas eles foram atrás de anticorpos específicos vacinais em mulheres que haviam tomado a vacina durante a gestação. 100% dos casos tinham a presença de anticorpos neutralizantes no sangue do cordão. Se isso significa proteção do recém-nascido, a gente imagina que sim. Não sabemos por quanto tempo. Então, deixa os estudos continuarem para a gente saber essa resposta, mas o fato é que tem a presença desses anticorpos, falando que existe uma passagem transplacentária ativa de anticorpos das mães vacinadas. As puérperas vacinadas também têm dados interessantes, mostrando que se você vacinar no puerpério precoce, nos primeiros 45 dias, existe também a presença de anticorpos neutralizantes específicos no leite materno. Mais uma vez, se isso protege, por quanto tempo vai proteger a criança, precisamos de mais estudos. E um estudo também recente de Israel, falando que as gestantes vacinadas, elas tiveram uma menor incidência de doença na gestação. Vocês vão falar, é óbvio, né? Estou vacinando exatamente para isso. Sim, mas isso significa que a efetividade das vacinas na gestante também foi boa. Então, além de eu ter a presença de anticorpos, na vida real eu tenho também uma efetividade. Então, com isso, eu coloco de novo esse slide, mostrando para vocês que hoje a maior preferência, a vacina mais indicada para gestantes, são as vacinas de RNA mensageiro no nosso país, Pfizer. E por que o Ministério da Saúde deixou na nota técnica também a possibilidade da Coronavac? Simplesmente por questões de conservação de vacina. A vacina de RNA mensageiro, não necessariamente você consegue essa distribuição e manter essa cadeia de frio que é necessária para essa vacina no país inteiro. Então, quando você pensa em lugares muito longínquos, população ribeirinha, etc., você precisa de vacinas mais estáveis. E a Coronavac entra nessa categoria. Mas, em termos de preferência, se eu tiver as duas vacinas, sem dúvida, a vacina de RNA mensageiro é a vacina indicada. Em relação às variantes, é sempre uma preocupação. Até agora, as variantes que se apresentam, lembrando que no Brasil, neste momento, está circulando a variante Delta, as vacinas respondem, sim, à variante Delta. A única diferença é que você precisa de uma quantidade de anticorpos maior quando você compara a Delta, por exemplo, com a Alfa, você precisa de mais anticorpos neutralizantes específicos para poder ter uma boa resposta, uma boa proteção para as novas variantes. Então, isso também, de novo, reforça a importância de eu ter vacinas de tecnologias que têm uma resposta inicial mais robusta e proteção mais duradoura do que quando eu comparo, por exemplo, com as vacinas inativadas. O que temos de dados de vida real? Então, agora eu passo para os dados de segurança. Então, esse é um estudo publicado este ano, é um estudo de achados preliminares, mas ele é bem importante. Eu trago esse estudo porque gestante apresenta um maior risco de complicação, como a gente já falou, maior incidência de prematuridade, existe a necessidade de vacinar a gestante, não temos dados de segurança, a gente tinha só a ideia, a plausibilidade biológica, só dados teóricos de segurança. Então, o que eles fizeram, eles acompanharam um número, e continuam acompanhando, toda vez que você entra lá no site, esse número está atualizado, um número muito grande de gestantes que estavam vacinadas, a idade variando aí de 16 até 54, agora está até de 12 para 54, porque eles estão vacinando também as gestantes adolescentes, e deste grupo que já tinha concluído a gestação, primeiro eles falam em termos de segurança. Então, eventos adversos, gente, aqui no azul mais forte são as gestantes e no azul mais claro são as não gestantes, para a gente saber se dor, se as reações seriam mais importantes nas gestantes. Vocês estão vendo, de uma maneira geral, é igual nos dois grupos. E outra coisa também que sempre a gente fala, com a vacina Pfizer ou com a vacina Moderna, que é a de RNA, a segunda dose é mais reatogênica do que a primeira, diferente da AstraZeneca. Então, não foi diferente na gestante da não gestante. Em relação aos desfechos encontrados, e eu julgo que aqui é o resultado mais importante desse estudo, então, quando eles comparam as pacientes que tomaram a vacina na gestação, e eu estou falando de primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação, versus o que nós temos de incidência das publicações anteriores,
Então, em termos de abortamento espontâneo, não houve diferença se tomou vacina em relação à nossa experiência anterior, então a vacina não induziu a mais abortamento espontâneo. Da mesma maneira, não houve diferença em relação a óbito fetal, não houve diferença em termos de induzir a prematuridade, eu estou falando em relação à vacina, não houve diferença em ter pequeno para a idade gestacional, nem anomalia congênita e nem morte neonatal. Ou seja, a vacina se mostra bastante segura, tanto para a gestante quanto para o desfecho pós-natal. Estudos um pouco mais recentes, agora de setembro desse ano, eles mostram 2.500 gestantes vacinadas com a vacina de RNA mensageiro, 12,8% de abortamento, que é similar ao número esperado. Lembrando que essas gestantes haviam recebido a vacina logo no início da gestação, então nenhum impacto da vacina nisso daí. E tem outro estudo também, com um número grande de gestantes estudadas, publicado no JAMA, também sem diferença em relação a abortamento. A vacina da Janssen, que é uma vacina de vetor viral, neste momento ela não está indicada para gestantes, porque nós temos um número ainda pequeno de gestantes estudadas que receberam esta vacina. Por aqui no Brasil, como é que estão os dados? Então, primeira coisa que a gente vê em gestantes, isso aqui é evento adverso grave pós-vacinação. Vocês estão vendo que, independente de ser AstraZeneca, Sinovac, né, a Coronavac ou vacina Pfizer, a maioria dos eventos adversos foram não graves, foram leves, como esperado, e nós tivemos um pouco mais de evento adverso grave relacionado à vacina da AstraZeneca em gestante. Aqui é número absoluto, mas a hora que você vê em termos de número de doses pela população, chama atenção um pouco a vacina da AstraZeneca. E o Brasil suspendeu o uso da vacina AstraZeneca, isso foi em maio deste ano, por causa daquela morte, a única morte no mundo, é bom deixar claro isso, a única morte em gestante é este caso brasileiro, que ela morreu daquela síndrome trombocitopênica trombótica, então por isso que o Brasil optou por uma questão de segurança interromper o uso desta vacina. E com isso a gente acaba tendo documentos da Febrasgo em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, falando exatamente isso, sobre a segurança da vacina nas gestantes na puérpera. Então nenhuma das vacinas em uso atualmente no Brasil como no mundo, inclui gestantes em fase 3, já falei isso no início. As vacinas, tanto Coronavac quanto BioNTech, se você pegar a bula delas, elas são consideradas categoria B na gestante, o que é bom. Então, nos estudos realizados em animais, não foram observados nenhum efeito teratogênico. A Coronavac é de vírus inativo, ou seja, em teoria não apresenta nenhum risco, e é isso que a gente tem visto. E a vacina de RNA mensageiro, apesar dela ser mais nova, hoje a gente tem experiência suficiente para também afirmar que é uma vacina segura. Então, baseado em tudo isso, gestantes com ou sem comorbidade, com ou sem fator de risco, devem, independente da indicação médica, isso também é importante, porque no início a gente pedia uma carta do médico para poder vacinar, e isso muitas vezes o obstetra não se sentia à vontade de compartilhar esse risco, de assumir esse risco pelo desconhecido, não é? A gente não pode falar de risco, a gente pode falar que ele não sabia se tinha risco, e isso com os dados de hoje, independente da indicação médica, a paciente pode ir à unidade de saúde e se vacinar. As gestantes e puérperas deverão ser imunizadas, como no cronograma do nosso Programa Nacional de Imunizações, sem vacina de vetor viral. Então, estão contraindicadas nesse momento, tanto a AstraZeneca quanto a Janssen, e estão indicadas Coronavac e Pfizer. As gestantes que receberam a primeira dose de AstraZeneca, elas estão ou gestantes ou elas estão no puerpério até 45 dias, elas devem tomar a segunda dose, elas não podem ficar só com uma dose, porque a segunda dose dá uma proteção muito melhor, em especial para as variantes que estão circulando agora, a Delta no caso, e ela completa a sua vacinação com uma vacina de outra plataforma, no caso, a vacina Pfizer. E nós já temos dados para isso, mostrando que sim, estamos autorizados para fazer esse mix and match de vacinas, essa mistura de vacinas no esquema primário.
E baseado em quê? Então, nós temos alguns estudos de vacinação heteróloga, que é como chama, quando você mistura diferentes plataformas, né? Então, o racional é que poderia acontecer, a gente faz isso com outras vacinas, então não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. O que a gente já sabe, eu vou mostrar para vocês, e quando usar em situações especiais, como essa, por exemplo, evento adverso com a primeira dose, você tem que fazer a segunda dose, falta de vacina, você faz com outra. A única situação que você não pode é deixar esse paciente, isso não é só para gestante, qualquer um de nós, com uma dose só. Uma dose para as novas variantes protege muito pouco. Então, não há dúvida, nenhuma dúvida, inclusive para a gente poder, de fato, flexibilizar e pensar em tirar máscara, etc., a nossa população deverá ter pelo menos 2 doses e 14 dias após a segunda dose. Então, nos estudos de vacinação heteróloga, aqui é um dos estudos que eu trago para vocês, isso aqui foi feito na Alemanha, então 2 doses da vacina Pfizer, na vacinação primária, a quantidade aqui de anticorpos específicos, 2 doses de AstraZeneca, a quantidade, e aqui quando você mistura, começa com a AstraZeneca e segunda dose com Pfizer, vocês estão vendo que não só não é inferior a resposta, como inclusive a resposta pode ser um pouco melhor do que a anterior. Em relação ao futuro, é uma pergunta super importante. Eu diria para vocês que eu tenho praticamente certeza que nós estamos muito mais perto do final da pandemia do que nós estávamos há um tempo atrás. Os números nacionais, eles são animadores em relação tanto à porcentagem de doses aplicadas de vacina. O Brasil é um dos países que tem maior número de doses aplicadas. Isso é ótimo, porque quanto mais cedo a gente chegar naquelas 2 doses, no caso que são vacinação de 2 doses, na população como um todo, mais cedo a gente vai conseguir, de fato, controlar a circulação do vírus por aqui. Então, eu imagino que agora, no primeiro semestre, talvez o primeiro trimestre de 2022, a própria Organização Mundial da Saúde declare o fim da pandemia. Só que nós temos que ter em mente algo muito importante. Se você pegar os dados dos países de baixa renda, os países que têm menos do que a parte econômica, né, de baixa renda, nós não chegamos a 3% desta população com pelo menos uma dose. E isso é muito importante. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, para o continente africano, a porcentagem de vacinação é extremamente baixa. Por outro lado, a vigilância nesses países também é baixa, o diagnóstico também é baixo. Então, se você me perguntar, puxa, pode dar errado essa nossa previsão em termos de fim de pandemia em 2022? A resposta é que sim, pode dar errado. Se esse vírus ele encontra uma população suscetível, não vacinada, e ele consegue ter uma multiplicação, uma transmissão bastante acelerada, a gente corre o risco de termos novas mutações e novas variantes de preocupação, inclusive variantes que possam não necessariamente responder às vacinas. Então, enquanto a gente não tiver uma equidade em termos de vacinação no mundo inteiro, nós não estaremos totalmente seguros do ponto de vista de achar que está tudo resolvido com o coronavírus. Esse vírus já se mostrou que ele se adapta bem às situações, ele vai mudando, seja a sua transmissibilidade, vocês viram a variante Delta, a principal característica dela é logo contaminar muita gente, ela não é mais agressiva, mas ela tem um poder de contaminação muito maior, então é uma adaptação desse vírus e, infelizmente, a gente sabe que ele pode ter outras adaptações. Eu vou dar um exemplo, a variante Mu é uma das variantes que já se mostrou escapar mais na resposta imune, mas, felizmente, ela não é tão transmissível como as variantes de preocupação, no caso aqui da Delta. Então, gente, falando de futuro e de gestação, eu diria para vocês que, resumindo tudo, né, nós temos boas notícias em relação à baixa transmissão congênita e ao baixo impacto, né? A virulência desse vírus no período neonatal é muito baixa, não estou dizendo que não tenha, mas é muito baixo. Por outro lado, nós estamos avançando muito na vacinação. As gestantes, se você pegar hoje os números dos Estados Unidos, quem está internando em termos de gestação são as não vacinadas. Mesma coisa aqui.
Os poucos casos que a gente está vendo neste momento de Covid em gestante que precisam de hospitalização é em não vacinadas ou parcialmente vacinadas. Então, nós temos que indicar a vacinação em qualquer fase de gestação para que a gente tenha uma gestação saudável, sem risco de prematuridade, que é a principal consequência da Covid-19, não por causa do vírus, mas por causa da emergência que a gente acaba tendo que ter. No futuro próximo, nós sabemos que a vacinação das crianças também será uma realidade, os estudos estão ocorrendo bastante, já tem, até o final do ano, a gente tem resultado de vacinação de 6 meses em diante, né? Hoje já tem aprovado, já está submetido ao FDA de 5 a 11 anos, e muito em breve eles vão aprovar também em relação de 6 meses em diante. É a vacina Pfizer, que está sendo estudada, mas só para a gente ter noção, a vacina que nós adultos tomamos tem 30 microgramas de antígeno. Para as crianças, os pequenos, são 3 microgramas. Então, são 10 vezes menor a quantidade de antígeno para tentar estimular uma resposta imune. A gente sabe que quanto mais jovem, melhor a resposta imune, com segurança, que é uma das coisas extremamente importantes. Então, com isso, eu encerro por aqui. Eu acho que a gente deu um panorama geral aqui da situação das gestantes, e eu, de verdade, espero que a gente tenha um ano mais tranquilo. Eu imagino que a vacinação vai ser periódica, o vírus deixa de ser pandêmico e vira um vírus endêmico, então, possivelmente, a gente vai ter que ter vacinação periódica, talvez anual, que seria uma boa ideia em termos de saúde pública, daí você junta vacinação, por exemplo, de influenza com vacinação de Covid, e fica, do ponto de vista de saúde pública, muito mais fácil você executar tudo isso. Mas isso, o futuro dirá, vamos aguardar e vamos continuar seguindo a ciência. É isso aí, muito obrigada pela atenção.